abre o Acorda Metrópolis desta sexta-feira, claro, com a capa do Metrópolis.com, que vem se dividindo ao longo da semana entre Daniel Vorcaro, guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã e alguns outros assuntos bastante importantes que hoje, nesse resumão da semana, a gente vai te trazer com todos os detalhes. A capa é a matéria do Tássio Lohan. Banco Central investiga aliados de Vorcaro por suspeita de enriquecimento ilícito. E o próprio Tássio Lohan estará com a gente daqui a pouquinho para falar tudo sobre essas informações. Mas antes mesmo, vamos falar sobre a transferência do Daniel Vorcaro, que é das últimas novidades sobre o banqueiro. A Manuela Alcântara traz para a gente os detalhes na coluna dela. Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, autoriza a transferência de Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília. A Polícia Federal apontou a necessidade imediata de transferir o Daniel Vorcaro para a integridade física dele ser mantida. Aqui uma foto, inclusive, do Daniel Vorcaro ali na Faria Lima, com os prédios todos no fundo, lá em São Paulo. A gente descendo consegue ver todos os detalhes da matéria da Manuela Alcântara. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília. O ministro acolheu o pedido da Polícia Federal, que apontou a necessidade imediata da mudança do banqueiro da unidade prisional em que ele estava detido lá em São Paulo, no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo. Como argumento, a Polícia Federal alegou a necessidade de manter a integridade física de Vorcaro. A corporação ressaltou que a lei prevê a inclusão em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio peso condenado ou provisório, Fecha aspas. Disse ainda que a Penitenciária Federal em Brasília apresenta condições institucionais que permitem monitoramento mais próximo da execução da custódia, considerando a localização da unidade em relação aos órgãos responsáveis pela condução da investigação e pela supervisão judicial das medidas cautelares adotadas no âmbito do STF. Ele ressaltou ainda que Vorcaro, dono do Banco Master, tem capacidade de influência institucional já evidenciada. A PF disse considerar a penitenciária em Brasília o ambiente dotado de estrutura de segurança compatível com a complexidade e a sensibilidade do caso em investigação. Vale a gente reforçar aqui 2 pontos que a PF traz sobre o Daniel Vorcaro. Diz que é melhor ele passar a ser transferido para uma penitenciária de segurança máxima, como a de Brasília, e porque Brasília é aqui onde tem investigações sobre os crimes dele, então geralmente os presos são deslocados para lugares onde eles cometeram esses crimes, ou pelo menos estão sendo investigados, então Brasília é um desses cenários, e Brasília tem uma penitenciária de segurança máxima. Então ele disse, a PF disse que para assegurar, para que ele siga com a segurança dele, a integridade física, que ele siga por uma penitenciária federal. Mas a PF também diz aí que o caso dele tem uma complexidade grande, uma sensibilidade muito grande de investigação, e ele, o Daniel Vorcaro, tem uma influência muito grande no entorno dele. E que um presídio federal de segurança máxima também comporta um preso como Daniel Vorcaro. Então não é apenas pela integridade física dele, mas pela inteligência, pelas redes de contato, pelo poder dele de conversar, de convencimento, de retórica. É importante que ele fique num lugar como a Papuda. O André Mendonça acolheu o pedido, portanto, da Polícia Federal e determinou a imediata transferência do Daniel Vorcaro para a penitenciária indicada. Mandou intimar a PF para que, em diálogo interinstitucional com a direção da penitenciária em que o Vorcaro está, possa imediatamente adotar as medidas necessárias para viabilizar a transferência. Por isso não tem ainda um horário, mas isso vai acontecer em breve. Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso preventivamente na operação deflagrada nessa quarta-feira e está detido na Superintendência da Polícia Federal. Esteve, detido na Superintendência da Polícia Federal e depois foi deslocado para o CDP de Guarulhos.
Essa operação foi a terceira fase da Operação Compliance Zero, que é a operação principal da Polícia Federal sobre os casos todos de fraudes envolvendo o Banco Master, o banco que o Daniel Vorcaro é dono. Quem está com ele no CDP é o cunhado dele, o Fabiano Zettel. E em relação ao Zettel, não teve nenhuma novidade sobre transferência e tudo mais. E um outro personagem importante, que foi detido durante a terceira fase da Operação Compliance Zero lá em Minas Gerais, porque a terceira fase foi em São Paulo e em Minas, foi o tal do sicário, o Luiz Felipe Mourão, que era o capanga do Daniel Vorcaro. Ele tenta se matar na prisão, na cela da Polícia Federal, da Superintendência lá em Minas Gerais, é encaminhado para um hospital e segue ali em atendimento, em estado bastante grave. Então, é verdade, a produção me lembra que eles ontem, o Daniel Vorcaro e o Fabiano Zettel, foram deslocados. Eles foram deslocados da Superintendência da Polícia Federal para o CDP de Guarulhos e a produção me lembra que de Guarulhos eles foram deslocados para Potim, no interior de São Paulo. Então, os dois seguem lá. Daniel Vorcaro vai ser deslocado aqui para Brasília. Fabiano Zettel, até segunda ordem, vai seguir por lá. Mas, claro, você não perde nenhum detalhe aqui em metrópolis.com, no site, e também aqui no nosso canal no YouTube. Eu já estou muito bem acompanhada aqui no